A graça e a paz, amados. Estamos hoje no segundo vídeo da série Palavras de Jesus. Nós vimos na vez passada sobre o Senhor mostrando o quanto que é importante você colocar Deus em primeiro lugar, honrá-lo. E hoje nós vamos ver a autoridade que ele nos deu para enfrentar as lutas espirituais. Mas antes de tudo, nós precisamos orar. Então vamos pedir a Deus que nos encha do seu Espírito Santo, agora nos capacite com a sua palavra, com a sua unção, com a sua graça. Que em nome de Jesus Cristo, você e eu possamos estar agora ligados pelo Senhor, fazendo a vontade de Deus em nome de Jesus. Amém. Amados, nós já fizemos um estudo, no último estudo da série do treinamento estudo bíblico indutivo foi sobre a glória de Deus, e ali nós já vimos como que Deus nos deu autoridade para que nós pudéssemos fazer coisas até maiores do que Ele e pudéssemos então testemunhar do seu poder para, com esses frutos, glorificar o Pai. Mas nós terminamos falando rapidamente sobre uma coisa muito importante ali. Mateus 28, 18 a 20, Jesus fala: todo o poder, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não há poder e autoridade maior do que a de Jesus. E toda a autoridade foi dada a ele. Então, por isso eu estou mandando vocês irem, fazerem discípulos, porque eu estarei convosco. Presta atenção, ele diz: toda a autoridade me foi dada, por isso eu estou mandando vocês irem, e porque eu estou convosco todos os dias. Então, ele está conosco para usar essa autoridade conosco, para vencer as trevas e podermos dar testemunho da luz que é ele. Então, nós vamos entender hoje aqui um pouco sobre essa questão de autoridade, como o homem entrou nessa questão de autoridade, onde entra a participação do homem. Quando Deus criou o homem lá no começo, no jardim do Éden, ele disse ao homem: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre as criaturas que vivem. Então, Deus deu ao homem autoridade sobre a terra. Essa foi a autoridade que Deus deu quando ele criou o homem. Tenha domínio, tenha reino, tenha autoridade. Mas o homem se afastou de Deus. Quando você vai em Efésios 2, 1 e 2, você lê: ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O homem, quando pecou, ele se afastou de Deus. E aí, então, ele colocou sobre a sua vida agora uma autoridade diferente. Era a autoridade do diabo sobre o homem. Então, o mundo, aqui ele diz bem claramente: o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E é nessas vidas que o Senhor conseguiu implantar a salvação. E nós somos fruto dessa bênção dele. Né? Um outro texto que nós vemos também em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. A palavra é bem clara. Quando o homem abriu mão da sua autoridade sobre a terra e entregou para o diabo então passou a ser o príncipe desse mundo. Mas nós somos protegidos pelo Senhor. Quando nós ouvimos a voz do nosso Senhor e nos voltamos para Ele, nós então somos protegidos. Em João capítulo 10, versos 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então nós temos essa virtude agora, essa graça de nós pertencermos ao Pai. Nós fomos salvos e agora seguros nas mãos dele. O maior poder que existe, não tem poder maior, é o que nos garante. E Deus nos deu uma bênção. Ele fez com que nós pudéssemos agora ficar livres de todo o poder de Satanás. Romanos capítulo 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. O pecado que conseguiu afastar o homem de Deus e entregar o homem para o diabo, ele agora já não pode mais agir sobre nós. Nós não estamos mais sujeitos ao pecado. O pecado não tem mais domínio sobre aqueles que estão nas mãos do Deus eterno, que somos protegidos por ele. Efésios 4, 27 nos ajuda também. Não deem lugar ao diabo. Ele começa a falar várias coisas, vários pecados, na lista que se segue. Roubar,
fazer coisas erradas, palavras erradas. Ou seja, não dê lugar ao diabo, não peque. Nós temos agora uma ordenança que é também uma estratégia para continuarmos livres do poder do pecado, do poder de Satanás. Ele nos deu agora essa possibilidade de ficarmos livres do poder de Satanás, porque nós podemos não pecar, e então devemos apenas vigiar para não dar lugar, não dê lugar ao diabo. Jesus mesmo veio e venceu o poder de Satanás. E hoje o nosso estudo indutivo vai ser em Lucas 11, 20 a 22. Quando você vê o contexto de Lucas 11, 20 a 22, ele está falando sobre uma briga com os fariseus que o acusavam, porque ele estava expulsando demônios. Com que poder fazia isso? Então ele fala aqui nos versos 20 a 22. Eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Vamos então ver aqui os movimentos. Quais são os verbos aqui? Se, porém, eu expulso os demônios, Jesus expulsava os demônios. Essa mesma autoridade que ele nos deu também. Nós vamos meditar sobre isso mais tarde. Mas ele está falando aqui, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o quê? O reino de Deus. O que é reino? Reino é o domínio. O domínio de Deus é chegado, já não é mais o reino das trevas. Agora é o reino de Deus. Nós agora é o reino da luz. O Senhor vem e então diz, o reino de Deus é chegado sobre vocês. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Havia um valente guardando essa terra sob a sua direção, sobre a sua autoridade. É fácil nós entendermos de quem ele está falando. Mas se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Jesus vem, tira o poder de Satanás e reparte os seus despojos, ou seja, liberta as almas que estavam sob sua prisão, estavam encarceradas pelo poder das trevas. Nós vemos aqui o seguinte, Jesus então tem tido autoridade sobre o poder das trevas. E qual é a motivação dele ao fazer isso? Se ele veio lutar contra Satanás, foi para nos libertar. E nós podemos agora ficar tranquilos porque ele é mais valente do que o valente que tinha antes. Quando você parar para pensar sobre a motivação de Jesus, é mostrar que ele é mais forte do que toda e qualquer guerra espiritual que você possa estar travando. Não importa o tamanho do demônio que esteja na sua frente, chegou um mais valente do que o valente. Alguém que estava dominando, mas agora tem um mais valente, que é Jesus que veio. E aqui então ele termina dizendo que ele vence o inimigo e reparte os despojos. Ou seja, tira de Satanás tudo aquilo que estava no terreno dele. Ele tira, né? E qual a aplicação que nós podemos fazer prática para a nossa vida? Nós temos Jesus ao nosso lado. Ele está conosco todos os dias para vencer Satanás e os demônios, em nome de Jesus. Então, quando falamos de autoridade, o homem perdeu a autoridade porque quis perder. Mas Jesus veio e reconquistou essa autoridade para o homem. Nós agora podemos usar essa autoridade dele para vencer toda e qualquer batalha espiritual que haja na nossa frente. Porque ele é mais valente do que o valente que dominava antes, né? Se você vai em João 12, 31 a 32, ele fala, chegou o momento de este mundo ser julgado e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Novamente, veja bem as palavras que ele usa. Chegou o momento do mundo ser julgado e o príncipe será expulso. Ele veio para derrotar Satanás. E eu, quando for levantado da terra, na cruz, atrairei todos a mim. Ele vai conseguir levar todos libertos para ele. Vai conseguir tirar das garras de Satanás todos para as mãos dele. É um grande poder que nós vemos. O maior poder sobre a terra é o nome de Jesus. Agora, 1 João 3,8, para nós entendermos que essa situação é uma situação real. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ou seja, aquele que anda na lei do diabo, que é o pecado, viver sem a lei de Deus é viver no pecado. Ele está
entregue ao diabo. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus, para destruir as obras do diabo. Ele veio para destruir as obras do diabo, para que as portas do inferno fossem então derrotadas, vencidas, arrombadas, para libertar as almas de lá. É muito tremendo você ver o poder de Deus nisso. E vamos terminar vendo Mateus 10, palavra que ele fala para os seus apóstolos, mas que é para nós também. Mateus 10, verso 1, ele fala: tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Então, Jesus deu autoridade aos homens para derrotar as obras do diabo. Toda destruição, toda morte que ele tinha implantado está sendo agora curada. Os homens estão sendo libertos pelo poder dele. E nos versos 7 a 8 ele ainda dá uma ordem. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus, o domínio de Deus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. A autoridade não é nossa, é dele, mas ele nos delegou essa autoridade. Nós podemos, então, usar o nome dele para ver o poder dele libertando vidas. E para terminar, vamos ver um discípulo que acreditou e usou isso. Muitos foram. Filipe, lá em Samaria, e vários dos servos de Deus foram espalhados pelo mundo. A Bíblia fala que o Espírito Santo ia cooperando com todos os que iam levando a mensagem, com sinais e prodígios. Em Marcos nós vemos isso. Mas aqui vamos ver Paulo, em Romanos 15, versos 18 a 19. Porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. É Deus quem faz, mas é usando você e a mim. Marcos 16, o Senhor disse que os sinais acompanhariam aqueles que crescem. E nós vemos várias vezes acontecendo isso. O Senhor está usando do seu poder para que as vidas sejam resgatadas, libertas. E você e eu somos os instrumentos para levar essa libertação para essas pessoas. Aqui Paulo diz: porque não ousarei falar sobre coisa alguma a não ser aquelas que Cristo fez por meio de mim. Cristo fez por meio de mim. É isso que ele quer fazer através de você e de mim. Essa autoridade delegada por ele está de novo conosco, para reassumirmos a autoridade que deveríamos ter como homens sobre a terra. E nós vamos usá-la em nome de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo esteja derramando agora autoridade sobre nossas vidas, para nós podermos orar e vermos almas sendo libertas, vidas sendo curadas e pessoas opressas pelo inimigo sendo libertas em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Essas palavras de Jesus são muito fortes e nós vamos estar, então, vivendo cada uma delas no nosso dia a dia, ouvindo a palavra e colocando em prática. O grande detalhe importante de tudo é que você, lá como Apocalipse 1, 3 nós vimos, nós precisamos estar lendo, ouvindo, entendendo e também guardando a palavra de Deus. É isso que nós vamos fazer. Em nome de Jesus Cristo, vamos orar para que o Senhor esteja usando você para a glória dele, levando essa palavra de salvação, de cura e de libertação, porque é para isso que você também foi salvo, para abençoar a vida de outras pessoas em nome de Jesus. Então, que Deus abençoe a você, nós possamos ter tempos de poder de Deus nas nossas vidas para testemunho e para a glória do nome dele. Em nome de Jesus. Não esqueça de contribuir com a divulgação desse vídeo e deixando o seu like, mas o mais importante, orando para que alcance mais pessoas e para que o Espírito Santo de Deus realmente nos capacite. Em nome de Jesus, amém, amém.